Boa noite, obrigado pelo convite. É um prazer, né, poder passar um pouco da nossa experiência aí como clínico, né, nessa patologia que é muito frequente em mulheres, né. Às vezes a gente já consegue, a gente já vê esse aumento de casos já desde a adolescência, e é uma patologia muito relevante porque a endocrinopatia mais comum em mulheres. Ela tem, né, as questões estéticas que vão ser abordadas hoje, né. Tem as questões metabólicas. A gente sabe que a mulher com síndrome de ovário policístico ela tem um risco maior de desenvolver diabetes mellitus e com isso as complicações cardiovasculares dessa doença, né? Tem a questão da infertilidade, que é um problema, né, para muitas pacientes. Então, assim, eu acho que é de extrema relevância. Ô, tia, pode passar? Pois é, então a definição, né, essa endocrinopatia muito comum, como a gente disse, e ela tem essas características de hiperandrogenismo e essa disfunção ovulatória. Então, a gente vai ver que a apresentação clínica é muito variável, né? Por isso que é um desafio o diagnóstico, não é um diagnóstico fácil. Muitas vezes a gente pega paciente com diagnóstico errado, né? Justamente porque é uma patologia, né, que em cada paciente vai se apresentar. Às vezes vai predominar o hiperandrogenismo, às vezes vai predominar a disfunção ovulatória, e muitas vezes, quando tem essas duas, né, essa apresentação, geralmente o diagnóstico é fácil. Mas quando a gente não tem as duas e vai depender do ultrassom para fazer o diagnóstico, vocês vão ver que é um pouco mais desafiador. Pode passar, Tia. Então, assim, gente, pode passar. As causas, então, né, elas são multifatorial, né? Então, por isso também é um pouco difícil o diagnóstico, algumas definições, porque essa patologia ela vai se apresentar devido a múltiplos fatores, né? E que até hoje elas não são muito bem entendidas, na verdade, né? Mas existem as causas genéticas, metabólicas, ambientais, né? O excesso de peso, ela muitas vezes serve como um gatilho para um paciente que já para uma paciente que já tem essa tendência, vamos dizer assim. Muitas vezes aí o ganho de peso, né, as questões metabólicas vão servir como um gatilho. Pode passar, tia. Pois é, então, como a gente disse, né, permanece desconhecido, é um desafio, né? Ela tem essa natureza multigênica, por isso que ela é muito variável, né? Então, cada paciente vai exibir uma forma clínica diferente e, né, isso tudo vai culminar com esse descontrole, né, na produção de estrógeno, né? Então, mais ou menos, a gente vai ter disfunções aí, tanto no metabolismo da insulina, quanto, então a gente tem o pâncreas envolvido, a gente tem também o ovário, né, como, aí, essa tela ficou boa. Então, gente, é isso aí, ó. A gente tem a hipófise sendo envolvida, né? Então a gente tem um excesso de produção de estrógeno, né? E esse estrógeno vai agir na hipófise, fazendo com que aumente a secreção de LH. Com isso, a gente não vai ter os picos fisiológicos de LH. Consequentemente, a gente não vai ter ovulação em muitos desses ciclos, né? O LH, ele também age no ovário, fazendo com que ele estimule a secreção dos andrógenos, né, pelas células da teca, e aí a gente vai ter esse excesso de andrógenos causando os sintomas conhecidos do hiperandrogenismo, né? Então, geralmente no consultório, a típica paciente é a paciente que já chega, você identifica só de ver, a gente sabe que os andrógenos são os hormônios assim que tem muita potência, então um excesso na mulher, ela visualmente é facilmente identificável, então aquela mulher com sobrepeso, obeso, com excesso de pelos, excesso de acne, que vai falar para você que ela não menstrua, né? Ela tem uma quantidade de ciclos menstruais pequena, né? A outra, onde também a fisiologia vai entrar, o excesso de peso vai fazer com que
existe um aumento da secreção de insulina, e nos pacientes que têm essa tendência, esses receptores de insulina não funcionam adequadamente, e a gente vai ter uma resistência à ação dessa insulina. E esse excesso de insulina, somado a esse defeito de receptor, também vai agir no ovário, né? E também vai fazer com que aumente a secreção de andrógenos, também vai fazer com que diminua a produção da proteína carregadora de hormônios sexuais, né? Então vai sobrar mais hormônio livre que não está ligado a essa proteína e também vai fazer com que esses andrógenos eles também vão agir dessa forma. Então é isso. Então é um ciclo vicioso. A gente não sabe exatamente aonde isso começa, mas acaba que esse ciclo ele vai se fechando e piorando, se não for feito, né, um tratamento adequado, piorando, né, vai piorando o quadro da paciente. Pode passar, Ti. Então, o que, que a gente vai ter, então? É isso, gente. A clássica paciente é essa. Com excesso de andrógenos, isso a gente vai conseguir ver clinicamente, a anovulação, né? E, na maioria das vezes, a obesidade agindo aí tanto como causa desse quadro, como também consequência, né? A gente sabe que esse distúrbio hormonal nos ovários, eles também predispõem à obesidade. Então, por isso que é esse ciclo vicioso. A obesidade vai gerar resistência à insulina, e a resistência à insulina, o excesso de insulina vai estimular os ovários. Então, é esse ciclo que se fecha. Pode passar, Tia. Então, né, é uma frequência muito alta, né? Você vê aí que, em média, 10%, né, das mulheres, o que é uma frequência relativamente alta. Se a gente pegar somente aquelas mulheres com queixas menstruais, a maior parte da amenorreia ou da oligomenorreia, ela é devido a síndrome de ovários policísticos, outras patologias são muito menos comuns, né? Então, você vê que se a gente for separar as pacientes, o grupo de pacientes com sintomas menstruais de fertilidade, a frequência de SOP é extremamente alta. Pode passar aqui. Então, né, são essas condições associadas, né? Então, como eu disse, classicamente é uma paciente obesa com outros sinais de resistência insulínica, com acantose, distúrbio de metabolismo de glicose, às vezes já com diabetes, apneia do sono, que também é muito, muito associado à obesidade. Então, essa é a paciente clássica, né? A gente, não sei se é muito objetivo aqui, mas existem alguns desafios quando a gente vai ter uma paciente com peso normal e ovário policístico. Essa não é uma paciente clássica, mais comum, mas acontece muitas vezes aí que o diagnóstico ele é mais desafiador. Pode passar, Tia. Então, o que vai começando, né? Então, enquanto é jovem, a gente tem uma capacidade de produção de insulina muito alta, e essa capacidade de produção de insulina, o pâncreas consegue vencer a resistência produzindo mais insulina. Então, com o passar do tempo, esse excesso de insulina, a insulina a gente tem que lembrar que é um hormônio anabolizante, né, que causa mesmo ganho de peso. Então, se a gente está secretando muito insulina, a gente vai ter as consequências, mesmo que o metabolismo da glicose ainda esteja normal. Conforme vai passando o tempo, dependendo de fatores genéticos, etc., esse pâncreas ele vai perdendo, né, essa capacidade de compensar essa resistência através da produção, e aí a gente vai vendo o início alterações da glicose, né? A dislipidemia também ela é comum, principalmente essa dislipidemia que é ligada à resistência insulínica, geralmente com aumento de triglicéridos e um HDL baixo, né? E a questão do risco cardiovascular, porque o risco cardiovascular a gente sabe que ele já aumenta, né, nesse início, já com a resistência insulínica, esse risco já é aumentado, obesidade já é mais um fator de risco, diabetes mais um grande fator de risco cardiovascular, dislipidemia. Então, é muito importante a gente abordar a paciente com ovário policístico, essa paciente clássica, que é uma paciente de maior risco. E a gente sabe que as complicações, principalmente relacionadas à glicose, elas vão depender do tempo em que a pessoa está exposta
hiperglicemia ou resistência à insulina. Então, como é um diagnóstico é feito muito jovem, muitas vezes a gente pega uma paciente de 20 anos que a SOP fez ela ficar diabética. Então, você imagina que ela, com 50 anos, ela vai ter 30 anos de diabetes. Então, o risco cardiovascular, mesmo macrovascular e microvascular, né? O risco dela evoluir com as complicações é muito maior, às vezes, do que um paciente que a gente vai fazer um diagnóstico de diabetes, por exemplo, aos 70 anos, né? Ela não vai conseguir ficar exposta a tanto tempo. Então, muitas vezes, essas complicações elas já estão presentes em pacientes mais jovens. Pode passar, Tia. Então, né, algumas definições, né? A gente, abaixo de 8 menstruações por ano, a gente já classifica essa paciente como oligomenorreica. E os ciclos também, né? Os ciclos, eles costumam também ficar bastante irregulares quando eles acontecem. O hiperandrogenismo, como eu disse, a gente que está acostumado é muito fácil, né? Mas existem escalas, né, para poder pontuar. Sinceramente, eu acho que, como eu disse, os andrógenos eles são hormônios muito potentes, eles demonstram, vai ter a apresentação da doutora Carolina, né, a respeito disso, mas são pacientes que realmente elas têm um impacto importante. A acne, a alopecia é muito comum, né? E o aumento de androgênio sérico. Também, muitas vezes, a gente pode fazer esse diagnóstico de forma laboratorial, apesar que eu acho que é relativamente simples o diagnóstico clínico. E a questão dos sinais ultrassonográficos, que eu acho que é onde mais complica aí, a gente nem sempre vai ter acesso a exames como a gente gostaria, com a qualidade que a gente gostaria, mas é importante, às vezes, no pedido, né, a gente sempre colocar a nossa dúvida para que seja descrito o volume e a quantidade de folículos, que geralmente isso não é descrito, mas, por definição, um volume ovariano em qualquer um dos ovários maior que 10 centímetros cúbicos né, uma quantidade de folículos maior que 20. Então, esse é um dos scores, né, para a gente colocar, para classificar, né, definir se o paciente tem, né, um excesso de andrógenos. Então, a gente vai notar pelos terminais, que a gente chama, né, ou seja, pelos grossos, aqueles pelos comuns em homens, né? Aqueles pelos em braço, por exemplo, né, são pelos que não têm relação com os andrógenos. Então, a gente tem que observar os locais onde homens geralmente têm pelos, né, que são esses que vocês conseguem ver, e também a característica desses pelos. Tem que ser pelos terminais, né, para a gente definir que aquilo é por ação de andrógenos, tá? Então, como eu disse, é uma coisa relativamente fácil da gente identificar. Então, o tratamento, né? Vamos falar um pouco de tratamento. Então, o que a gente quer com o tratamento? Eu acho que a parte mais importante é prevenção de aparecimento de futuros problemas. Então, aquela paciente típica que é obesa e que às vezes já tem aí sinais de resistência insulínica, às vezes até alteração de glicose, a primeira coisa é perder peso, né? Então, a perda de peso vai diminuir a resistência insulínica e aí nós vamos conseguir interromper ou dificultar aquele ciclo vicioso. Em qualquer etapa daquelas que a gente age naquele ciclo, a gente vai conseguir ou interromper ou pelo menos minimizar aquelas disfunções metabólicas, né? O controle do sangramento irregular, né, que também ele é muito complicado, né, um sangramento imprevisível, né, e às vezes vai trazer, né, incômodo, né. A melhora do hiperandrogenismo, tanto por questões estéticas, como também a gente sabe que o excesso de andrógenos está ligado também a problemas relacionados à SOP, então a gente deve também conseguir controlar esse excesso de produção, né? E restabelecimento dos ciclos ovulatórios, principalmente para as mulheres que desejam engravidar, né? E aí, nesse aspecto, a perda de peso é extremamente importante. A mulher que quer engravidar, que não ovula, o nosso tratamento, ele depende muito mais da perda de peso até do que das outras pacientes. Porque aquela paciente, ela só vai ovular se ela perder peso. Se a gente usar anticoncepcional, ela não vai engravidar, lógico. A gente perdendo peso,
ela ovularia naturalmente. Então, como disse, o tratamento ele é sintomático, né? A forma da gente agir na origem do problema seria naquela paciente obesa, fazendo ela perder peso, né? As metas a gente já disse, aqui eu estou vendo que eu esqueci de falar do câncer de endométrio, porque a gente tem aí um excesso de secreção de estrógeno sem a inibição da progesterona, né? Então a gente tem que lembrar que a gente tem aí um aumento de LH, e esse aumento de LH ele vai regular principalmente a produção de estrógeno e de andrógenos, né? O FSH geralmente ele está inibido, então a gente não consegue aí uma produção adequada de progesterona, e essa falta de inibição da proliferação endometrial aumenta o risco de câncer de endométrio. Então, é mais um motivo da gente entrar com tratamento, principalmente o anticoncepcional oral combinado, quando a paciente não tem o desejo de engravidar, né? E aí é aquilo que eu disse, naquelas pacientes obesas com sobrepeso, que são a maioria, a perda de peso. Então, talvez aqui o recado seja esse, gente. SOP é trabalhar com perda de peso, explicar que ela vai ter complicações, né? E tentar. Não é fácil tratar obesidade, mas são pacientes que a gente tem que investir bastante. Pode passar, tia. Você passa, tia? Aí. Olha, então, tratamento, né? Vamos colocar aquela paciente obesa. Então, trabalhar essa questão de erros alimentares, exercício, um acompanhamento psicológico quando a ansiedade também está envolvida, né? Tratar o hirsutismo, a acne, né? São essas questões ligadas ao excesso de andrógeno, né? O anticoncepcional oral, primeira linha, sem dúvida nenhuma. Existem, né? Talvez a Carolina vai abordar mais aí, a parte ligada à dermatologia, dos procedimentos, e algumas vezes o uso da espironolactona também ajuda. Na minha prática, é o medicamento que eu uso mais, principalmente quando não melhora tanto com o anticoncepcional, ou quando os sinais são muito, muito fortes, né? Vamos dizer assim. No caso de infertilidade, a gente não pode usar, então, anticoncepcional oral. A gente tem que induzir a ovulação dessa paciente de outra forma. E aí existem, né, geralmente as pacientes, muitas vezes elas beneficiam também de uma avaliação especializada na medicina reprodutiva. No nosso consultório no dia a dia, a gente tem bastante tranquilidade em usar o clomifeno. A partir daí, eu acho que é uma clínica de fertilidade realmente. E com relação à questão da resistência insulínica, a gente pode usar metformina, geralmente, né, quando há essa opção. Existem também outras classes que trabalham nessa questão da resistência à insulina, mas o mais comum é a gente usar metformina. Existe uma polêmica aí, né? E não é todo mundo que concorda com o uso indiscriminado para todo paciente da metformina. Já tem outros que acham que todo paciente se beneficia. Na minha opinião, eu acho que a gente sempre tem que avaliar naquela paciente com sobrepeso, obesidade, e sem dúvida, se ela já tem ali uma cantose, sinais de resistência insulínica, né, sinais clínicos, ou alteração no metabolismo da glicose, aí, sem dúvida nenhuma, vai se beneficiar muito da metformina. Pode passar, tia. Então, né, gente, para a gente conseguir isso, é aquela dificuldade que todos nós enfrentamos no tratamento de obesidade, né? Educação, conscientização, né? Para que o paciente consiga um bom resultado, às vezes usando medicações também para a obesidade, né? Muitas vezes a gente tem paciente com distúrbios compulsivos, etc. E aí a gente também vai conseguir um resultado melhor com o uso de medicação, mas é aquilo que vocês vão enfrentar ao longo da vida, que vocês vão ver que não é fácil, o paciente adere pouco, né? Mas temos que investir. Esse paciente, como eu disse, são os pacientes que a gente mais deve investir, porque eles são feitos diagnóstico de diabetes muitas vezes muito jovens. E aí, como eu disse, as chances de complicação ao longo da vida é muito maior. Terminou, Ti? Então tá, gente.
Eu acho assim, para finalizar, espero ter contribuído, né? Um recado que eu acho que que a gente, eu acredito que o público seja maior dos alunos de nutrição, né, tio? Assim, então Sim. vocês vão ter um papel muito importante nessa nossa ajuda, porque a maioria dos pacientes, ela- elas, elas têm sobrepeso, obesidade, né? E é difícil. A gente, como médico, eu sempre tenho um nutricionista ao meu lado, né, trabalhando, porque é um foco totalmente diferente, né? É um desafio o tratamento da obesidade de uma maneira geral, e nesses pacientes é mais difícil ainda. A impressão que passa é que realmente todo esse distúrbio metabólico, esse paciente geralmente ele responde pior, né? A gente, como médico, tem como oferecer, além disso, medicações, né? Às vezes, inclusive, indicação de cirurgia bariátrica, quando o paciente não responde, que a gente sabe que tem muitos pacientes que têm realmente uma dificuldade na resposta. E entender, né? Eu acho que se ficar alguma dúvida, alguma pergunta, mas entender um pouco dessa fisiopatologia, né? Saber que é complexo, então não é fácil a gente fazer né? Entender, tem pacientes que são realmente desafios, são pacientes que às vezes, principalmente, são pacientes que às vezes já chegam com ultrassom. E lá no ultrassom tá ovário policístico, o paciente já se considera com acima de ovário policístico, e muitas vezes a gente vai ver que ali é só um exame, porque nem todo ovário com presença de cistos no ovário significa a síndrome de ovário policístico, né? A síndrome de ovário policístico nós temos que ter dos três critérios, né? Que é o critério ultrassonográfico, o excesso de andrógeno clínico ou laboratorial, e oligo ou amenorreia, dois tem que estar presentes. Se a gente tiver, se esses dois critérios forem o hiperandrogenismo e a oligoamenorreia, é tranquilo, é um paciente que dificilmente você vai dar um diagnóstico errado. Agora, quando a gente tem o paciente que já chega, às vezes, com ultrassom, ele já tem um critério, precisa de mais um. Muitas vezes, na minha opinião, é aí que a gente vai errar, né? Às vezes vai ter paciente que até preenche os dois critérios, mas no dia a dia, na nossa prática, a gente sabe que é mais complicado. Agora, se a gente tem a parte de amenorreia e hiperandrogenismo, é um diagnóstico tranquilo, e aí a partir do momento que a gente faz o diagnóstico certo, é mais fácil de tratar, né? O tratamento não é complexo, a complexidade dele é maior, a questão da perda de peso, que a gente sabe que é bastante difícil.